Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio dos parceiros espirituais da Coluna Maria de Nazaré, eu, Poliana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receber em seus lares. Agradeço também por se juntarem a nós nessa rede de luz em busca de conhecimento e crescimento espiritual. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo que disponibiliza até o momento diversos cursos, como estudo sistematizado da doutrina espírita, teoria e prática da mediunidade, estudo do Evangelho e filosofia espírita. Oferecemos também vários programas na nossa web rádio, que são o Evangelho no Lar, a irradiação fraterna, o atendimento fraterno, o Conversando o Evangelho e a reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas por meio do nosso site www.cavili.com.br, das nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e da Cavili, e também pela nossa web rádio. Fiquem à vontade para acessar e entrar em contato conosco. A nossa reunião pública está dividida em abertura, oração inicial, a palestra propriamente dita com as reflexões acerca do tema, momento de irradiação e fluidificação e, por fim, a oração final e a finalização da reunião pública. Passemos agora à oração inicial. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham os nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai-nos do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lugares e erga essas pobres e infelizes criaturas, para que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão.
Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravo. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Nesse momento, vamos dar início à nossa palestra pública. Antes de iniciarmos a palestra pública de hoje, é necessário que digamos aquilo que habitualmente sempre é dito. Os nossos irmãos, que estão centrados em Deus e que possuem Cristo como modelo e guia nas suas atitudes em termos de relações humanas, procurem deixar junto do computador uma jarra com água ou um copo de água, a fim de que a fluidificação deste líquido universal, importantíssimo e que faz parte na maior percentagem do nosso corpo humano, pois que 60% em média uma pessoa adulta é água, que possa esta água ser abençoadas fluidicamente pelos mentores espirituais amigos, que geralmente, conhecendo as nossas necessidades, irão configurar neste líquido precioso as necessidades terapêuticas das quais o nosso corpo espiritual e o nosso corpo somático têm necessidade. Suplicamos, pois, aos mentores espirituais amigos que nos auxiliem para que nós possamos ser bem-sucedidos no extravasamento das ideias verbalizadas que precisarão acontecer, a fim de falarmos um pouquinho a respeito de uma data muito importante e que, por assim dizer, chama a atenção da maior parte da humanidade. Referimos-nos, é claro, ao natalício de Jesus, nosso Divino Mestre. Mas, dentro deste contexto, é necessário que lembremos das fontes de ensinamentos onde Ana Pereira do Amaral hoje pomos em evidência. Configurou muito bem que os nossos sentimentos, quando centrados no amor, quando centrados nos ensinamentos de Jesus e quando centrados na sua imagem, a imagem do Divino Mestre, eles conseguem criar características dos fluidos cósmico universal, que faz parte de nós e que nos envolve, de maneira que esses fluidos adquirem, em decorrência dos nossos pensamentos, vibrações dentro da frequência do amor. É necessário antes também que digamos que a Terra, pelas imperfeições humanas das almas encarnadas e desencarnadas, tem configurações neste fluido universal na forma de uma sombra que envolve o planeta inteiro. Sombra esta que representa, configuram as nossas imperfeições. Mas nesta época, quando pensamos no Mestre, no maior presente que a humanidade já ganhou, nós modificamos os nossos sentimentos. E aqueles que se acham centrados em Deus e seguem as diretrizes que este Mestre Divino estabeleceu como referenciais para o trajeto evolutivo, por meio do nosso próprio trabalho pudéssemos crescer. Estes fazem configurações fluídicas que têm a propriedade, o poder, a força de mudar
a natureza fluídica dessas nuvens sombrias que praticamente poderemos dizer está envolvendo o planeta inteiro. É uma época de religiosidade ao pé da letra que deveremos considerar como sendo, porque na verdade nem sempre isto aconteceu. Nós vamos começar dizendo, ou melhor, fazendo a leitura de um texto da Revista Reformador, de dezembro de 2012, e que traz por título a Festa Real de Jesus. Se Jesus deixasse a terra, o caos lhe tomaria o lugar. Quem disse isso foi Calvin van Dyne. Esse artigo foi redigido pela nossa irmã Sueli Caldas Schubert e Carlos Augusto Abranches. Ela diz assim: Feliz Natal, abro aspas, o Natal se aproxima. Bem antes do tempo, as vitrines enfeitadas convidam as pessoas a se lembrarem da época dos presentes. Nessa fase de aguda crise, é preciso recordar mais vivamente que o tempo do Natal está chegando e é necessário provar aos parentes e amigos que pensamos neles. Feliz Natal! Para muitos, esta pequena frase não se realiza tão facilmente quanto é pronunciada. Cercado de presentes, diante de iguarias, o ser humano não está feliz. Nele vai uma emoção tocada de incompletude, como se ou alguém estivesse faltando. Lá fora, na noite, noutras casas onde a luz escasseia e a mesa é pobre, também se ouve Feliz Natal. Lá e aqui, a noite feliz parece não significar quase nada, a não ser o estranho paradoxo de se ter que aparentar felicidade, porque assim é estabelecido, afinal, o que está comemorando? O que se está comemorando? Um repórter em movimentada avenida perguntando aos transeuntes que saem das lojas com embrulhos e sacolas o que se comemora no dia 25 de dezembro, possivelmente obtivesse respostas variadas. E entre estas alguém se lembrasse de dizer que é a data do nascimento de Jesus. Mas, por mais que se procure o aniversariante, ele não é encontrado. Não há qualquer sinal nas ruas e lojas. A exata compreensão do Natal sugere uma averiguação histórica quanto à data do nascimento de Jesus, e pesquisadores não são unânimes em afirmar que ocorreu em dezembro. Porque, na história do cristianismo primitivo, os primeiros cristãos não tinham o hábito de celebrar o Natal, por considerarem a comemoração um costume pagão. As primeiras observações acerca do nascimento aparecem por volta do ano 200 depois de Cristo. O dia 25 de dezembro foi mencionado em 336 depois de Cristo, o que não impedia que em outras datas também ocorressem os festejos, como, por exemplo, no dia 6 de janeiro, que até hoje é mantido pelas igrejas ortodoxas orientais. Com o passar dos séculos,
o Natal foi deixando de ser uma festa de cunho religioso e passou a ganhar novos contornos, originários de culturas anteriores ao cristianismo. Na Inglaterra, durante a Idade Média, o Natal transformou-se no dia mais alegre do ano. Mas, como se esse estado de alma não era lá muito compatível com o espírito sombrio da época, os puritanos, que encaravam a festa como pagã, proibiram-na no país. Vejam só, nós estamos aqui relatando este artigo, agora a observação é minha, para mostrarmos como existem imprecisões nas informações e os dados conseguidos através de registros do passado, às vezes apresentam-se contraditórios. No Ocidente, a celebração do Natal, anteriormente ligada ao nascimento de Jesus, aos poucos foi sendo modificada. A figura do Papai Noel, o bom velhinho, tornou-se um atrativo maior para as crianças, logo também para os adultos. As festas natalinas assumiram um caráter notadamente comercial, onde se estimula o consumismo desenfreado, sob o pretexto de que esta é a época de se presentear os amigos e parentes. Com isso tudo, Jesus foi sendo gradualmente substituído de motivo central da festividade a elemento secundário na preferência popular que resolveu homenagear os outros ídolos. Ele, porém, dissera com convicção: na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito: vou preparar-vos o lugar. Ao fazer tal afirmação, o Cristo garantiu que há um lugar para todos e que a ele cabe preparar. Mas e ele? Que lugar ocupa no mundo atual? Será um lugar específico? Numa escala de valores, está em primeiro lugar? A civilização ocidental rotula-se como cristã. Todavia, é muito difícil encontrarmos o Cristo no cristianismo presente. Parece que os homens o baniram, substituindo-o por outros modelos de heróis, que, na verdade, não expressam nenhum dos valores cristãos. Cultuam-se ídolos que se sobressaem pela força de seus músculos, pela facilidade em matar grande número de pessoas, pelas conquistas amorosas, pela adoção deliberada e extravagante, atitudes eróticas para a venda milionária de discos e livros, muitas vezes que não configuram aquelas ideias que precisariam estar, e este aposto explicativo é meu, não deveriam estar nos nossos pensamentos. Longe está o modelo do herói cristão, que traz à memória as figuras de Gandhi, Albert Schweitzer, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e alguns outros mais. Por isso, o Natal se distancia cada vez mais de seu real significado. O aniversariante, por certo, não se importaria em ser presenteado. Um dia, uma mulher pecadora rendeu-lhe homenagem, perfumando seus pés com essência de nardo, diante dos fariseus estupefatos e dos apóstolos um tanto quanto constrangidos. O mestre aceitou a oferenda, porque sabia da atitude interior que a impulsionava.
Todavia, quão distante esse gesto de humildade, respeito e amor da comercialização desenfreada que ocorre nos nossos dias. Relatando um aposto explicativo, nós sabíamos que o Divino Mestre Jesus era possuidor de todos os atributos que possamos imaginar, e principalmente o atributo da dupla visão. Ele conseguia enxergar os pensamentos projetados pelas pessoas. Ele conseguia enxergar as lesões e as chagas existentes no íntimo das pessoas. Por este motivo, ele então aceitou a oferenda da mulher considerada pecadora e não obstante o constrangimento dos outros, ele teve essa visão e por esse motivo, essa percepção, ele aceitou que ela enxugasse os seus pés com os seus cabelos, após ter aplicado sobre os pés do mestre o nardo, o perfume. Onde está Jesus agora prosseguindo neste Natal? Ele nos prepara o lugar. E que lugar damos em nossa vida? No momento em que nossa cultura comemora esta data, vale a pena guardar na memória e no sentimento uma certeza. Essa região que o Mestre prepara para nós começa no território do coração, e só com muito trabalho e comprometimento com o amor genuíno é que ampliaremos os horizontes seguros de nossa paz. Isto equivale a dizer que o homem reconheceria então o lugar do Cristo como legítimo governador espiritual da terra. Na verdade, o Natal não significa somente o nascimento de Jesus em um dia específico, diante das datas do mundo, mas também o nascimento do Cristo na consciência renovada do homem integral, espírito, inteligência pura, corpo espiritual ou perispírito e corpo somático. É com esta visão que Carmen Sinira traduz em poesia a festa real de Jesus. Natal. O mundo é todo um lar festivo. Claros guizos no ar vibram em bando. E Jesus continua procurando a humilde manjedoura do amor vivo. Natal. Eis a divina redenção. Regozija-te e canta renovado, mas não negues no presente desprezado a estalagem do próprio coração. Percebam bem, nós fizemos a leitura deste texto porque ele nos parece muito oportuno. E vamos, nesta palestra, prosseguir pensando, meus irmãos, nos dias que hoje acontecem. Quando é que o homem chegou ao patamar evolutivo que concretizasse a recomendação do Divino Mestre Jesus, que se expressou dizendo: amai-vos como eu vos amei? Quando é que os cristãos conseguem, andando pelas ruas, realizar a tentativa de olhar para todos os seus semelhantes e lembrar-se de que eles são seus irmãos? São almas que estão ali nos corpos de carne, nas mais variadas circunstâncias, exercitando o progresso de suas faculdades, desenvolvendo suas virtudes e também capacitando-se no campo do saber, já que todos os aspectos do conhecimento, amealhados pelo homem,
nada mais são do que o pensamento divino, pré-existente e concretizado na Terra, por aqueles que dedicam-se, dentro de bases científicas, ao campo da pesquisa. Quando é que nós somos indulgentes para com as imperfeições dos outros? É devido a esta falta de indulgência, meus irmãos, que existe de novo na Terra, de maneira muito ostensiva, aquilo que poderemos chamar de fundamentalismo, onde as pessoas fanáticas são capazes de matar os seus semelhantes quando estes semelhantes não pensam como eles. Temos exemplos nos noticiosos, veiculados através da internet, da televisão, dos jornais e outras formas de comunicação, que atitudes, eu diria horripilantes, estão sendo o comportamento de muitos homens que pretendem implantar a semelhança daquilo que tentaram acontecer na Idade Média, nos movimentos inquisitoriais. Aqueles que não aceitam a crença que eles professam, tal como está acontecendo lá na Síria, e estão invadindo também o Iraque, é uma forma fanática de agir, onde inclusive pelos noticiosos somos sabedores que separaram crianças islâmicas de um lado numa escola e as cristãs de outro lado, e todas as crianças cristãs foram metralhadas de forma criminosa, desumana, desamorosa, sem indulgência nenhuma, esquecidos de que Deus é a expressão viva do mais puro amor. Percebam, meus irmãos, no mundo poluído por acontecimentos que traduzem as imperfeições humanas, nós conseguimos configurar ao fluido cósmico que nos envolve as características de sombras. E pode-se dizer que o mundo terreno está envolvido pelas sombras, porque inferiores são, pela conduta, pelas atitudes comportamentais manifestadas, é uma humanidade ainda que prima pela inferioridade e muito longe está daquele que é o símbolo, o modelo e guia para todos nós que somos cristãos, e também será com o tempo para a humanidade. Mas, nestes tempos natalinos que estamos vivenciando, é necessário que se entenda, nós conseguimos também criar, usando as fontes de Ana Pereira do Amaral e outras fontes existentes no imenso acervo bibliográfico que constitui a doutrina espírita, as características da frequência do amor, as características balsâmicas que amenizam a dor e o sofrimento, especialmente a dor moral. É o que acontece no planeta Terra em decorrência daqueles que pensam no modelo e guia da humanidade, no maior presente que a divina providência nos concedeu. Percebam bem, então o Papai Noel está substituindo o nosso Divino Mestre Jesus. Equívoco da humanidade, gananciosa, que prima pelo egoísmo e que transforma numa atividade puramente comercial a figura daquele que num dia expulsou de maneira drástica e violenta os vendilhões do templo. Estão esquecidos daquele que, tendo dupla visão, enxergava os pensamentos imperfeitos das pessoas de sua época e que, portanto,
eram comparadas por ele como sendo sepulcros caiados, muito bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Temos que lembrar do modelo e guia da humanidade. Precisamos interiorizar seus ensinamentos, para nesta interiorização conseguirmos tornar real a nossa atitude comportamental em todos os aspectos. Porque se assim fizermos, então não estaremos festejando tão somente esta data natalina que, entre aspas, está sendo festejada pela maior parte da humanidade. Mas nós teremos em nós ao vivo o Natal todos os dias, porque a presença dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus em nosso íntimo é o Natal acontecendo. Então percebam, meus irmãos, nós precisávamos fazer estas manifestações. É claro que desejamos para vocês a união, desejamos a prática unificada destes pensamentos, agradecendo e glorificando a Deus que nos mandou o seu Filho unigênito, maior presente que a humanidade poderia receber. Ele será, com certeza, o governador do planeta Terra. Ele será quando seus ensinamentos tenham se tornado generalizados ao planeta inteiro, e não obstante as diferenças interpretativas existentes nas várias crenças religiosas, mas todas elas centradas em Deus, e que terá Cristo como modelo e guia para seus pensamentos, para seus sentimentos, para a manifestação de todas as suas atitudes. Percebam, pois, meus irmãos, é esse espírito de Natal que deveremos festejar. É este espírito de Natal configurados não somente pelo perdão 7 vezes, mas 70 vezes 7 por cada hostilidade que nossos semelhantes possam praticar com relação a nós. O Natal que deveremos vivenciar estão nos ensinamentos de Cristo e deverão ser praticados por nós, onde precisamos amar ao próximo como se amássemos a nós mesmos. Portanto, precisamos nos amar e amar ao próximo, e nestes termos conseguirmos extravasar o nosso amor para toda a humanidade, mas também extravasar o nosso amor, sobretudo, à inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Este deverá ser o nosso esforço. Estas são as transformações que estão acontecendo. Mas, como disse, se na casa do Pai existem muitas moradas, aqueles que se incompatibilizarem com a continuidade do processo evolutivo nos moldes de Cristo também terão a sua oportunidade, porque Deus já perdoou as suas imperfeições, perdoou as nossas iniquidades, no presente, no passado e também no futuro. Deus perdoa sempre, porque Ele é o exemplo infinito do mais puro amor. E se na casa do Pai tem muitas moradas, estas almas recalcitrantes na prática do mal irão para estes orbes, onde também existirão entidades espirituais maiores, cheias de amor, para auxiliarem estas almas que se comprazem na prática do mal, para que se autotransformem e finalmente comecem a trilhar aquele caminho em direção a Deus, e assim terão num porvir aquilo que chamaremos de Feliz Natal, em todos os dias da vida dela. E é o que nós, prezados ouvintes, neste momento desejamos a todos vós, que tenham um Feliz Natal. E assim dizendo, amigos espirituais, somos agradecidos pela oportunidade que nos foi ensejada.
Somos agradecidos porque tu nos deste o maior presente. E suplicamos a vossa ajuda para que consigamos interiorizar todos os ensinamentos de Cristo e com isto nos afinizarmos com os irmãos espirituais maiores que se acham em todos os recantos do planeta para auxiliarem esta humanidade que sofre. E assim dizendo, Divino Mestre Jesus, em teu nome agradecemos e agradecemos a todos. Obrigado, irmãos espirituais que comandam a colônia Maria de Nazaré. Obrigado, amigos espirituais que professam e praticam o bem nas outras colônias espirituais existentes nos vários recantos da terra inteira. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, e que assim seja. Queridos amigos, após recebermos os bálsamos de conhecimento, esperança e fé, vamos passar às vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar as nossas feridas, apaziguar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavini, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem as nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, de nosso corpo físico, nosso espírito e alma. Que assim seja. Passemos agora à oração final. Prece final. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos
da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim, somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara. Pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais para que tenhamos boa vontade, fé e ação nos dias que seguem, para transformar a informação que recebemos em conhecimento aplicado à prática. Lembrando sempre, quando não nos encontrarmos soluções em nossas dificuldades, busquemos nos interiorizar por meio da prece e nos perguntar como Jesus resolveria essa questão. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do Mestre Jesus, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br. Renova nossa fé com a força da